Olá pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento, vamos iniciar então a nossa sexta videoaula, onde a gente vai estar trabalhando algumas fórmulas, principalmente as fórmulas de percentuais de participação, ok? Para isso eu já estou aqui com uma análise iniciada na tela, onde eu tenho aqui do cubo de vendas indústrias, então, a quantidade de venda por ano de entrega e mês de entrega. Então no ano de 2010 e 2011, abrindo por mês. O que eu quero fazer? Eu quero saber quanto que representa, por exemplo, esses 14 mil aqui sobre o ano de 2010. Então eu vou clicar em cima do meu mensurável com o botão direito, vai me liberar algumas opções, a gente vai explorar então as fórmulas percentuais. E a gente vai criar a participação de representação nível. Então automaticamente o Prisma vai criar um percentual de quanto representa janeiro sobre 2010, fevereiro sobre 2010 e assim sucessivamente. Então janeiro representa 7, por 7,28, fevereiro 8,97 e assim sucessivamente. Quanto representa... Por que esse total não bate 100%? Porque ele aplica o percentual de participação do ano em relação ao total geral. Então 203.758 representa 41,25% desse total aqui. Bom, bem tranquilo, bem fácil de fazer. Da mesma forma como eu posso fazer um percentual de participação geral. Então, nesse caso aqui, o geral, ele colocou na frente aqui, né, mas eu poderia deixar, posso arrastar para o lado aqui para trocar a ordem do meu percentual, para ficar como estava no início. Então, continuam os percentuais de nível e agora também o percentual total. Então, 14.836, que é a venda de janeiro de 2010, representa 3% sobre o total geral. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue ter os dois percentuais de participação. Certo? Bem, um outro conceito que a gente pode explorar de percentuais é o percentual de participação acumulado. Neste caso, eu já estou com uma análise aqui, um ranking por cliente de venda, né? Então tem a quantidade de venda e o cliente na ordem do maior para o menor. Eu vou inicialmente fazer o mesmo percentual que a gente já criou antes. Eu vou criar aqui um percentual de representação geral para que ele me traga quantos por cento representa cada cliente sobre o meu total geral. E depois, em cima do meu total geral, não mais em cima da quantidade de venda, em cima do total geral, eu vou criar clicar no botão direito novamente, fórmulas de percentuais, e vou explorar aqui a opção de criar percentual acumulado. Então, neste momento, vejam que ele vai me criar um acumulado conforme cada cliente. Para que serve esse tipo de percentual? É possível a gente ver, por exemplo, numa curva, num ranking de vendas por cliente, em quantos clientes estão concentrados, por exemplo, 50% da minha venda, né? Então, para isso, para facilitar a quantidade, eu posso vir aqui e pedir visualizar rankings. Então, neste momento, ele vai botar um númerozinho ao lado e eu consigo visualmente ver aqui 50% da minha venda correspondem a 28 clientes, né? Então, é um outro percentual de participação bastante utilizado e bastante interessante. Bom, pessoal, um outro recurso bastante utilizado em termos de percentuais é o percentual de comparação. Então, nesse caso, eu vou aproveitar a análise que eu já tenho na tela aqui, trazendo a quantidade de venda para o cliente, e vou trazer também para a tela a minha quantidade faturada. Ok? Ele vai me montar, então, aqui, lado a lado, a quantidade de venda e quanto que eu já faturei. O que eu vou fazer? Eu quero saber qual percentual já faturado do que eu vendi. Então, eu vou clicar em cima do meu indicador mensurável quantidade faturada, com o botão direito, fórmulas percentuais, percentual comparativo. Ele vai me sugerir já no indicador 1 a quantidade faturada, porque foi o que eu cliquei em cima. E ele vai comparar com o 2 que eu vou escolher aqui, venda. Se eu quisesse fazer o inverso, eu poderia trocar diretamente aqui, né? Mas nesse caso não, eu quero comparar quantos por cento eu já faturei. Então eu vou chamar esse indicador, eu posso já alterar o nome aqui na descrição, percentual faturado. E vou confirmar.
Então, neste momento, ele me diz que eu tenho 80% do que eu vendi faturado, ok? Para esse primeiro cliente, e assim sucessivamente para cada cliente, né? Então, esse é um percentual bastante utilizado. Uma outra fórmula que a gente pode trabalhar é a fórmula de diferença entre um e outro. Nesse caso, eu poderia, além de trazer o percentual, trazer também quanto que falta para faturar ainda. Nesse caso, eu vou clicar em cima do quantidade de venda, fórmulas comparativas, e vou criar um comparativo da diferença entre o quantidade de venda e o quantidade faturada, né? E vou chamar isso de saldo a faturar. Vou confirmar e ele automaticamente me criou então a fórmula de quanto falta para faturar. Aqui ele colocou casas decimais, eu posso estar vindo aqui nas propriedades dessa hierarquia, dessa coluna na realidade, e botar aqui que eu quero 0 casas decimais. Vejam que a fórmula está aqui embaixo e eu posso estar editando essa fórmula. Eu poderia estar fazendo alguma outra fórmula aqui complementar. Poderia estar fazendo isso mais alguma outra coisa, vezes alguma outra coisa. Só precisaria estar aplicando aqui o operador que eu queira fazer na fórmula e ele vai estar aplicando. Nesse caso aqui, eu vou fazer só para que você tenha uma ideia. Vou fazer a quantidade de venda menos a quantidade faturada mais 100 aqui. Vou fazer um chute aqui só para um exemplo aqui só para vocês entenderem a forma como é possível de fazer. Então vejam que ele retirou as casas decimais porque eu removi lá e aplicou 160 nesse caso aqui, pegando alguns exemplos mais fáceis, 4 menos 8 daria 2, 102, ou seja, então eu posso estar construindo fórmulas dessa maneira aqui, tá? De forma utilizando colunas que já existem na tela, como é o caso da quantidade de venda e quantidade faturada, e também colocando alguns números, algumas expressões matemáticas que eu queira, né? Então nesse caso aqui eu vou tirar aqui a fórmula que eu havia feito, vou deixar a original onde eu estou fazendo um menos o outro para que a informação fique correta na minha análise, ok? Bom, gente, a parte de fórmulas básicas é mais ou menos essa, tanto de percentuais quanto de comparativos, pode ser soma também, enfim, pode estar construindo fórmulas aí simples, mas bastante usuais aí ao longo dos documentos que vão ser criados, ok?